efetivamente, eu acredito muito nisso, e eu acho que vale a pena. Tá? Ele defende uma extensão da licença maternidade não paga pelas empresas, mas pagas pelo governo. Por quê? Porque já houve milhares de estudos. Eu poderia trazer aqui um rol de coisas científicas para vocês, mas eu vou estar dizendo essas coisas científicas, mas que vocês já sabem. As crianças que ficam mais tempo com a mãe, ou ficam mais tempo com um cuidador, ou ficam mais tempo em casa, que são cuidadas até os 2 anos, os primeiros 1000 dias, eles chamam, por um cuidador só, ou poucos, sempre os mesmos, ou em casa, no cuidado com a mãe, elas se desenvolvem melhor, elas têm menos doenças físicas, elas tendem a ter menos sintomas emocionais variados, elas aparecem porque elas são efetivamente olhadas e cuidadas e acalentadas e amadas. Por melhor que seja uma instituição, e tem várias hoje, né? Por melhor que seja uma instituição de cuidado, de creches, de escolas, ela não consegue dar conta da mesma forma. Né? Quando tu olha para sempre no mesmo lugar, sempre na mesma casa, sempre no mesmo cheiro, sempre da mesma forma, não é a mesma coisa quando tu olha, mas na minha escola tem uma para 2, ótimo, melhor ainda. Mesmo assim, aquela uma não tem o mesmo laço emocional do que aquela que é cuidada exclusivamente pela mãe ou por, no máximo, os mesmos cuidadores. Então, ele defende como estratégia uma estratégia de saúde pública que seja estendido o prazo de licença maternidade. Em países europeus, como a Finlândia, a Noruega, inclusive, eles já entregam as mães, a saúde toda lá é pública, como aqui, né? Igual, a saúde aqui é pública, a mulher conseguir chegar até lá, mas ela é pública. Né? Eles já entregam para a mãe, que faz todo o pré-natal, dentro das redes de saúde, entregam uma caixa. É uma coisa muito bonita, assim, uma caixa, e dentro daquela caixa está a maioria das coisas que um bebê vai precisar assim que nasce. Um travesseirinho, lençolzinho, bico, enfim, kitzinho básico de sobrevivência de um nenê, umas roupinhas. E é naquela caixinha, já que a maioria dos bebês já nascem e já dormem, porque eles são tão pequenininhos que a gente já coloca eles num lugar pequenininho. Instintivamente a gente faz isso, porque eles precisam desse aconchego. E as crianças ficam. E não só as mães ficam. A licença maternidade ela pode ser tanto da mãe quanto do pai. Isso é uma coisa fantástica. Né? Um ano fica o primeiro ano pode ficar a mãe, o segundo ano pode ficar o pai. E o quanto isso pode trazer de benefício. Porque uma criança precisa de tempo, precisa de monotonia, precisa ser cuidada sempre do mesmo jeito. Falar 452 milhões de vezes a mesma coisa, para que aquilo comece a poder ter sentido para a criança, para que aquilo efetivamente comece a entrar e a fazer parte do seu próprio ser. A experiência da parentalidade começa no momento em que abrimos um espaço para a existência do outro, nessa nova oportunidade que nos é outorgada, no momento de segurarmos nos braços um ser em sua nova reencarnação. Quando a gente pega nos braços aquela criancinha, tudo muda, né? Tudo muda. É uma coisa impressionante. É como pegar o amor nos braços. É como se tu ter um pouco do coração fora do corpo. O que a Joana de Ângeles nos diz a esse respeito? A família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras na qual a felicidade e a dor se alteram, programando a paz futura. E a família é um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. Então, quando a gente está com aquele
filho, com aquele bebê, com aquela criança, e tu consegue acompanhar esse desenvolvimento, tu consegue ver o primeiro balbucio, tu consegue ver a primeira vez que ela levanta a cabecinha, tu consegue ver cada dia uma transformação, o amor aumenta. E a gente precisa muito desse amor. Por quê? Porque ali nos braços, apesar de ser uma criança maravilhosa, está um espírito com todas as suas imperfeições, numa nova oportunidade que cabe a gente, como pais, poder orientá-los e reparar, em especial na infância, todas essas imperfeições, todas essas marcas que já vêm dentro do nosso espírito. E se ela está ali, sob os nossos cuidados, e nós quisemos, nós fomos co-criadores dessa oportunidade, dessa experiência, sim, nos cabe. Só que para isso precisa ter muita paciência, muita resignação e uma atitude positiva. Por quê? Tem um autor que eu gosto muito, que ele fala assim sobre as 15 razões para odiar o seu bebê. O nome dele é Winnicott, Donald Winnicott. Por que é 15 razões para odiar o seu bebê? Porque eles choram, porque eles vomitam, porque eles brigam, porque eles cospem a comida, porque eles nos tiram do nosso sono, porque eles mexem com a nossa vida absurdamente. Então, isso nos deixa, às vezes, indignado. Quando tu diz para uma criança, para um maior que seja, e tu fala, e tu repete, e tu não entende por que ela age sempre do mesmo jeito, independente daquilo que tu está dizendo para ela, haja amor, haja paciência e haja atitude positiva para poder continuar ali, a despeito de todas as vezes em que a gente se irrita. E esse amor, sim, também é cultivado desde o ventre, desde esses primeiros dias. Não só do bebê para com a gente, mas da gente para com o bebê. É um reforço mútuo e positivo para a gente aguentar. As relações são assim. As relações de amizade são assim. As relações de casamento são assim. A gente precisa estar retroalimentando para lembrar que, naquele momento em que aconteceu alguma coisa ruim, a gente lembre das situações e dos momentos bons para poder começar de novo. Para poder lembrar que, naquele momento em que a gente tem vontade de largar, chutar o balde, a gente lembra desse compromisso, a gente lembra desses momentos de amor e de troca afetiva. Gerar um filho é gerar um compromisso vitalício, no sentido de se comprometer com toda a vida desse filho, muitas vezes abrindo mão de si próprio. É o exercício contínuo do amor incondicional, pois numa relação entre pais e filhos, em especial, não se pode buscar a satisfação de carências pessoais. O que é isso, né? Tem uma coisa que a gente... uma palavra que existe um conceito comum, né? E existe um conceito dentro da psicologia, que é narcisismo. Quando a gente fala narcisismo, dentro do conceito comum, assim, vulgar, a gente acha que é uma coisa ruim, né? A pessoa narcisista, a pessoa é uma egoísta, ela só quer saber de si mesma, ela não gosta dos outros e só se preocupa consigo. Dentro da psicologia, da psicanálise especialmente, o narcisismo é um exercício inicial de cuidado consigo próprio. E um tanto de narcisismo, um tanto de gostar de si próprio, a gente precisa, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Um tanto disso a gente precisa. Só que um tanto disso. E um tanto disso também a gente precisa para poder querer ter o filho, para poder querer se tornar pai e mãe, para poder desejar um filho. Mas um tanto. Desde que esse tanto não ultrapasse a pessoa que está ali na tua frente. Desde que esse tanto não ultrapasse a existência daquele espírito que está aí na tua frente.
E aí, quando eu olho para o bebê, eu não olho para uma outra pessoa, eu olho para aquilo que eu vejo de mim naquele bebê. E essa é uma das coisas mais difíceis de acontecer, porque a gente se mistura. Quem de vocês que tem filho já não disse ou pensou em algum momento, mas é igual o que eu fazia? Mas é igual, mas olha aí o pai dele escrito. É a mãe dela. Não, esse é o vô. Né? Vô e avó. Só podia. E quase sempre nas coisas ruins, não é? Né? Quando é com os outros, é nas coisas ruins. Quando é com a gente, é uma coisa boa. Isso acontece, isso é natural. Meu filho, agora de 3 anos, ele adora escrever. E ele, às vezes, ele sai com um caderno e um lápis. É uma coisa muito engraçada. Por que é engraçado? Porque eu saía com um lápis quando eu tinha 3 para 4 anos, para lá e para cá. E aí eu olho, claro, Luciano, tu vai contar uma coisa boa. Claro, eu sou humana, não ia contar uma coisa ruim para vocês, né? Bom, as coisas ruins eu conto depois. Ou daqui a pouco vocês vão olhar por aí e vocês vão perceber. Então, assim, é bom, sim, a gente precisa ter um desejo, a gente precisa se gostar para poder estar firme o suficiente para querer aquele filho e bancar os momentos ruins. Desde que isso não ultrapasse e não feche a gente poder enxergar aquele outro ser, que, por menor que seja, é diferente e precisa ser respeitado e precisa ser olhado curiosamente, conhecido. Na tradição chinesa, as mães, quando têm o bebê, elas se apresentam. É uma coisa muito legal isso. Elas se apresentam e apresentam a família para aquele bebê que está chegando. Olá, muito prazer, meu nome é Luciane. Esse é seu avô, esse é seu pai, esse é sua irmã, essa aqui é a Manuela. E ficam falando para aquele bebê a história daquele bebê. Luciane, tu está louco? Fala para um bebezinho que não fala nada e recém-nasceu. Aquela palavra, aquela forma de comunicação, o sentimento que está imbuído naquilo, o inconsciente da criança, e entendido o inconsciente como o registro de todas as memórias, sentimentos e percepções do espírito imortal, está percebendo, está anotando. É isso que muitas vezes a gente comumente fala sobre tá passando, né? Tá passando a ansiedade para o bebê. Eu cuido para não passar, como se fosse uma doença assim que tu passasse, espirrou, paf, te passa. Mas passa, nesse sentido passa. Né? Essa comunicação, esse sentimento, os nossos desejos. Já vi muito assim, olha, eu não pude dançar balé, por exemplo. Mas a minha filha, tu já olha ali, tem pé de bailarina. E aí tu já vai dizendo, né? Tu já vai olhando, mas olha só, ela é bem, não come muito. Se tu comer, tu vai engordar, não vai para poder. Não, essas partes a gente não pensa, mas tu fala, não come muito. Olha que lindo. Aí tudo tu aponta para aquilo, né? Referindo-se ao balé. E qual é a situação da criança naquele momento? Qual é a saída da criança? Se a criança depende de nós como pais, ela vai fazer balé, certo? Tem aqueles espíritos mais aguerridos que dizem não. E aí a gente não gosta. E aí vem parar lá no consultório. Não sei o que acontece, a criança sempre me diz que não. Mas eu levo ela no balé, na melhor aula de balé de Porto Alegre, é maravilhoso, e ela não quer de nenhum. Eu dou as oportunidades para essa criança e ela não quer. Mas aí faz uma intervenção absolutamente psicanalítica, né? Mas tu já perguntou se ela gosta de dançar balé? Isso é sobrepor ao narcisismo. Isso é se sobrepor. E a gente não faz isso só com as crianças. A gente faz isso com as outras pessoas, com os nossos cônjuges, na maioria das vezes, né? Então, isso é o que é muito importante da gente poder também lembrar. Vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. E, embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis outorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas. E no momento em que a gente faz isso, se cria um conflito, se cria um problema. O projeto de parentalidade.
Ser pai e mãe é ser co-criador da vida em sua plenitude. Trata-se da relação subsequente e contínua com o ser gerado pelo amor parental, consciente da ação divina nesse processo e suas consequências. Esse é o conceito que eu falei para você sobre cocriação da vida, que é de um psicólogo chamado Sanches. E é nesse sentido de que a gente precisa reunir e estar sempre pautado e presente esse compromisso assumido anteriormente, já no nosso projeto reencarnatório. E a gente precisa lembrar disso todos os dias. Todos os dias. Eu brinco que quando a gente, depois que a gente tem filhos, a gente não pode mais ser pessimista. A gente tem que ser otimista de qualquer jeito. A gente não tem como ser. Como é que tu vai ter um filho e tu vai dizer, a vida tá desgraça mesmo, é uma infelicidade, é gente matando, é gente morrendo, é gente brigando, é gente lutando, vamos, como diz a música, quebrar tudo, né? Vamos deixar assim, vamos se largar, não vai ter jeito. A gente não pode fazer isso. É um compromisso que a gente assume. E por mais que haja momentos em que, sim, a gente sinta, e sentir, é claro que é permitido, senão nós não estaríamos aqui, e devemos sentir, devemos olhar para isso, devemos aceitar que tem horas que a gente cansa, que a gente esmorece, que a gente tem vontade de jogar tudo fora. Sim, tem que aceitar, tem que abrigar amorosamente esse sentimento e retornarmos ao nosso compromisso. E aí, então, essa imagem da semente, da plantinha ali, né, e de duas mãos, que é como eu entendo quando a gente tem um filho, né? Deus nos alcança a semente, Deus cria a semente, Deus cria a vida, e Ele nos alcança essa semente. Essa semente é o filho. Nós somos os jardineiros, nós pais somos os jardineiros. E a terra é o ambiente. É onde nós nos encontramos. O nosso planeta, qual é o nome dele? Terra. E como é que a gente se encontra hoje em dia no nosso planeta Terra? Luciane, como é que eu vou dar um ambiente bom para o meu filho? Se ele sai da porta de casa e ele vai na escola, e na escola tem de tudo e mais um pouco. Se eu ligo o aparelho de televisão, na televisão aparece de tudo e mais um pouco. Como é que eu vou dar um ambiente bom para ele? Me diz. Tem um monte de planta lá fora, né? De árvore e tal. Nossa cidade ainda é uma das mais arborizadas. É uma das menos poluídas? Não. Então, o que será que faz com que aquelas plantas cresçam mesmo assim? Se não tem um bom ambiente. O que será que nos garante que os nossos filhos possam crescer de uma maneira mais tranquila e mais harmoniosa, ciente dos valores morais, se eles não estão num bom ambiente? É essa a primeira relação. É o jardineiro todos os dias indo regar e indo adubar de acordo com aquilo que aquela semente precisa. Para isso, ele precisa conhecer a semente. Ele tem sementes que precisam de mais água, tem plantas que precisam de menos água, tem plantas que precisam de mais terra. Eles precisam olhar para aquela criança. A gente precisa saber quem é esse filho. E os filhos são absolutamente diferentes. A gente sabe, nós somos espíritos. Quem tem mais de um filho sabe. Normalmente é o oposto, né? Então, um é querido, é tranquilo, veio, olha, depois daquele eu tinha vontade de ter uns 4, porque se é para ter filho assim, eu quero mais é ter vários. Aí vem o segundo, aí o segundo já não é bem assim. Se tem o terceiro, meu Deus, por que eu fui inventar de ter o terceiro? Eu não tive um filho, eu tive assim, o Tasmania na minha casa. Ele está sempre brigando, ele está sempre perguntando, ele está sempre gritando. Então tá, uma rosa é diferente de um espinheiro. Mas cada um tem a sua função. Cada um tem o seu propósito. Cada um tem o seu projeto de vir a ser.
e projeto de vir a ser também é um termo que é usado por esse psiquiatra e pediatra Winnicott, quando ele fala, ele não é espírita, né, absolutamente, mas ele fala assim, no projeto de vir a ser, como algo que já vem, né, a gente, em psicologia, em psiquiatria, a gente chama de temperamento, né, algo que já vem com a criança, algo que já vem ali no moldezinho. A gente acha que isso é o espírito, né? Não sei, tenho minhas dúvidas. O que vocês acham? Mas esse projeto de vir a ser, essa criança com esse temperamento, ela precisa ser regada do melhor amor, do melhor ambiente, ali dentro das suas casas, ali com as suas pessoas de referência, para que quando ela esteja num outro lugar, e não importa onde ela estiver, aquilo tudo vai estar assentado dentro dela. E ela vai permanecer em pé, vai se permanecer reta, como as árvores que estão lá no meio da Protásio Alves, que é absolutamente poluída, é um horror de fuligem. Não tem planta que cresce no deserto? E elas estão ali, elas se sustentam nessas primeiras trocas, nesse olhar. Mas, Luciane, olha só, quando eu tive meu filho e minha filha, foi um horror, aconteceu tudo que não podia acontecer, eu não estava preparada, e agora que o caso, que eu tenho 8 anos, então tu está me dizendo que está tudo perdido? Eu vou responder com uma outra pergunta. Vocês, pensando bem, de hoje a 10 anos atrás, vocês se gostam mais hoje ou há 10 anos atrás? A gente pode até não se gostar muito ainda hoje, mas normalmente a gente se gosta mais na atualidade, né? Isso quer dizer que a gente pode se melhorar, sim, e que aquilo pode ser renovado, sim. Oi? Isso pode ser renovado, sim. Independente de ter 8, independente de ter 10, de ter 12, de ter 14, de ter 18, vai ser mais difícil, sim. Isso eu não posso mentir para vocês. Não é mais fácil. Quanto mais cedo, e isso o próprio Emmanuel nos diz, é na tenra infância que esses cuidados precisam, que o espírito ainda está mais aberto, está mais flexível. Na psicologia, a gente sabe que é assim também. A personalidade não está completamente formada, está mais plástica, como a gente diz. Então, realmente é mais fácil. Mas não quer dizer que isso não vá poder mudar de maneira nenhuma. Certo? Então, tenham calma. Nem tudo está perdido. E o que precisa uma planta para crescer e dar bons frutos? O desejo de filho, que é a semente. O desejo de ser pai e mãe, o jardineiro. Um ambiente suficientemente bom, a terra. E Deus, o princípio de tudo. Os filhos são obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando-lhes cooperação amorosa e eficiente. Receber encargos desse teor é alcançar nobres títulos de confiança. Por isso, criar os filhinhos e aperfeiçoá-los não é serviço tão fácil. Não é nada fácil. Absolutamente não é nada